dentro do funil. De vendas. Funil de vendas é um moedor de carne? Pô, dá para fazer uma boa analogia, né? Tá. É um processo, né? Quando você tá aí, carne, né? Você vai no supermercado lá e pede 1 quilo de carne moída. Então, se eu pedir a 100, Tá. vai sair um tipo de carne moída, que é o que alimenta o funil. Se eu pedir picanha, vai sair um outro nível de carne moída. No final é tudo carne moída, certo? Mas o sabor vai ser diferente, porque depende do insumo. Se a gente fazer uma analogia do funil de vendas em uma máquina de moer carne, vamos lá. Primeiro, nem tudo que entra sai, porque tem perdas. Tem Eu até perdas queria que ali você no processo. explicasse para nós o que é um funil. Porque tem um monte de gente aí que não tem noção do que é um funil. Quando eu falo é um moedor de carne, que eu já tenho um pouco de conhecimento. Mas tem Beleza. uma galera aí que não sabe o que é um funil de vendas. Então vamos lá. Funil, vamos pegar aqui, fazer café. Café. Fazer café. Café tem um funil ali, não é? Porque Certo. você tem o pó, e você vai pôr água, que é uma parte, e vai sair um negócio transformado lá embaixo, que é o café. Vai sair todo o pó? Vai sair lá embaixo? Não. Não, vai filtrar. Então o funil de vendas faz esse processo de filtragem. Só que tem algumas etapas no processo comercial. Primeiro, a alimentação. Alimentação. Qual é o volume, a quantidade que você está pondo? De água até que coloca para chegar embaixo. Exatamente. Então, se você colocar, né, água demais, dependendo da vazão de água que você tiver, você vai transbordar o funil. Ele não vai dar conta de filtrar tudo aquilo na velocidade. Vamos fazer para o comercial. É quando você tem muita gente chamando no WhatsApp e você não consegue atender. Muita gente te procurando. É uma empresa muito conhecida. Tá. Coca-Cola é uma empresa muito conhecida. Todo mundo toma Coca-Cola ou já tomou uma vez na vida, aí, não é verdade? Então, Sim. tem um volume muito grande de pessoas interessadas e um vendedor sozinho, imagina se a Coca-Cola tivesse um vendedor no Brasil todo. Ele não ia dar conta. Não ia dar conta de atender todo mundo. Ia ter uma vazão muito grande e ele não ia dar conta de fazer o atendimento. Bom, essa é a parte da alimentação do funil. Depois tem a parte do meio do funil. Então, a parte do meio é eu entrar em contato. Aquelas pessoas que falam, eu quero comprar, vamos pegar aqui o serviço em altura, né? Eu preciso que limpe a fachada do meu prédio. Tá. Só levantou a mão, aí você, legal. Das que levantaram a mão, algumas vão te atender. Outras vão entrar no site no Google, outras vão entrar em contato com outra empresa, vão mandar e-mail e nem te responde mais. Então ali já ficou uma parcela dessas pessoas. Tá. A etapa seguinte é você entender se realmente dá para executar aquele trabalho. Que muitas vezes o trabalho que a pessoa pediu não é executável por vocês. Por questão técnica, por questão de volume, por questão de preço, vocês atuam muito na indústria, né? Isso. E aí eu quero, para isso aí, eu na minha casa quero limpar o telhado na minha casa. Cara, para nós é inviável. Fica inviável para vocês. Apesar de ser um trabalho em altura, que está dentro do escopo, mas se torna inviável na execução. Então eu vou sair do seu funil. Aí eu vou saindo ali. Aí seria a qualificação. Qualificação. Então eu entro... Na entrada do funil, os canais de vendas. Qualifico. Tá. Aí a próxima etapa. Qual? Deu ok. Eu executo o seu trabalho. Eu entendi que eu posso realmente fazer o que você me pediu. Então, todo mundo que entra, eu não vou qualificar. Nem todo mundo que entra, você não vai qualificar porque você não fala com todo mundo. Senão vira um monte de lixo também. Exatamente. Exatamente. É perigoso. O lixo fica... Nessa etapa, o lixo não é tão ruim. O pior é na próxima etapa. Continuar com ele. Porque eu conversei com a pessoa. Então, vou pegar aqui, a caneca. Né, que é o dia a dia de todo mundo aí. Eu vou cotar aqui a caneca para fazer lá o podcast. Preciso de 100 canecas dessas. Legal? Aí você ligou lá, pediu para ele, ele falou assim, custa R$30 cada caneca. Tá. Ele já te apresentou o preço. E o produto. Tá. Mas ele não te qualificou. Para que você quer a caneca? Para quando você quer a caneca? Porque são 100 canecas personalizadas para hoje, ele vai conseguir te atender? Não. Mas ele falou que custa R$30. Ele te deu o preço sem saber o que você precisa. E aí que começa os problemas em vendas. Porque aí eu vou perder por preço. Atender, né? Se ligarem para ele da caneca, ela fala, por que você perdeu? Fala, perdi por preço, ele queria pagar R$20. Não, perdeu porque não qualificou. Não sabia nem para quando que o cliente precisava e já falou do preço. Sim. Então ele atropelou a etapa. E se você fala o preço para todo mundo, né? Se todo mundo que te aciona, você fala o preço, você vai trazer lixo. Porque nem todo mundo deveria saber o seu preço. Para vender, tudo bem, eu coloquei na boca do funil, qualifiquei, aí não posso falar o preço ainda. Qualificou, então, gente, aí você vai... Não fala o preço na primeira, vamos mantendo. Aí você vai validar a oferta. Validar a oferta. Validar a oferta. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar na caneca.
Você levantou lá, atender e vender. O primeiro cara atendeu você. Hoje você já matou eu com essa frase. Né? O primeiro cara atendeu. Atender não é vender. Atender é quanto custa 100 canecas. 100 canecas, R$30 cada uma, R$3.000, 100 canecas. Esse é o meu preço. Tá. Ele atendeu. Vamos voltar ao mesmo caso. Quanto custa 100 canecas? Ah, tá. Eu tenho a caneca de porcelana. É de porcelana que você prefere ou de plástico? Por que eu dei essas duas opções? Porque no meu portfólio aqui, na minha empresa, eu tenho as duas. Porque se eu só tenho a de porcelana, eu não vou falar da de plástico, que é uma objeção. Certo? Então, vou primeiro situar. Qual que você quer? Ah, eu quero de porcelana. Legal. De porcelana é uma caneca que vai durar muito mais que a de plástico. Deixa eu entender. Você precisa dela personalizada ou ela pode ser branca? Pô, então, o volume de perguntas é muito importante. É muito grande. Exatamente. Inclusive, isso era um outro questionamento que eu já ia fazer, né? Eu falei, então, no caso, o meu vendedor, ou a pessoa que está responsável por fazer esse primeiro contato, essa pessoa ela tem que ter uma base, ela tem que conhecer o produto que ela está vendendo, ela tem que ter uma expertise naquilo, porque senão ela não consegue filtrar. É a premissa. Então, quando a gente vou contratar um vendedor. Como que a gente contrata vendedor? Tem vendedor pronto, né? Vou achar no mercado um vendedor pronto. O vendedor pronto no mercado é o seu concorrente. Se ele quiser trabalhar para você, você vai achar um vendedor pronto. Caso você queira um vendedor para trabalhar para você, você vai ter que formar esse vendedor. E hoje, se a gente pensar, a gente tem aí três pilares fortes, né? Como que é formada uma pessoa? Uma pessoa era formada pela família, pelos pais. Tá. Certo? Ali é o primeiro vínculo. Então, pensa que ela mora num lugar, numa periferia, onde o pai ensina para ela que trabalhar é ruim. Que trabalhar enriquece só o patrão. Que trabalhar ninguém fica rico trabalhando. Né? Ah, eu vou lá na luta, eu vou pra luta. Tem pai que fala, né? Eu vou pra luta. Quando você tá falando isso, você tá falando que você tá indo pro lugar ruim, porque na luta a gente se machuca. E ninguém quer se machucar. Então ele foi educado por esses pais. O outro lado são os professores que ele teve. Então ele estuda na escola pública. O professor falta. O professor não vai na aula, o professor não dá as tarefas, o professor coloca atestado. Não tá tão motivado. Né? Aí ele vai pra aula, saiu de casa pra ter a aula e chega lá, o professor não foi. Certo? Aí ele fica lá. Então o professor ensinou pra ele que dar atestado faz parte do jogo, que é normal, que faz greve é normal. É isso que ele aprendeu. Então ele aprendeu pelos pais e pelos professores. Depois ele vai pro patrão. Então, esse cara chegou com essa bagagem. E ele aprendeu desde quando? Desde quando ele começou a ir pra escola. Né? Então, desde 5 anos que ele começou a ir lá pra escola, na base, até os 17, 18, que ele tá entrando no mercado, ele aprendeu. O pai reclamando de trabalhar, a mãe falando que trabalha, se mata de trabalhar, o pai falando que vai pra luta, os professores faltando na escola. É isso que ele tá vendo no cenário. Ele vê pessoas que não crescem trabalhando, pessoas que são injustiçadas na empresa, que se dedicaram muito e não tiveram retorno, e aí ele entra na sua empresa. E você quer que esse cara seja proativo, que ele resolva os problemas, que ele goste de ganhar dinheiro e que ele se dedique para sua empresa. O ambiente dele não foi esse. Não foi preparado para aquilo. Então, aí que você vai ter que fazer. Na sua empresa, você vai ter que montar um novo ambiente para ele. Onde estudar é bom, que estudar se recompensa essas pessoas, onde aprender faz parte, onde se interessar pelo outro faz parte. Então, como que é se interessar? Quando você pergunta para o cliente, qualifica, você está se interessando. Quando eu perguntei, para que você quer a caneca? Onde você vai usar? Porque se ele fala que vai usar essa caneca para crianças, olha, eu vou presentear os filhos, agora é dia das crianças, eu vou presentear os filhos dos meus clientes. Cara, a caneca de plástico atende. Até porque a de porcelana pode quebrar e as crianças se machucarem. O melhor caminho para você é a caneca de plástico, menos sendo mais barata. Eu vou indicar o que é melhor para aquela aplicação. E não falou preço ainda, né? Não falei preço. E já ganhou credibilidade com o cliente, né? Porque você já mostrou que entende do assunto. Você já tá chegando ali pro cliente, já tá mostrando para ele qual que é o caminho que ele pode seguir. Exatamente. A gente começa a atuar como consultor, parceiro do cliente. Eu e você, a favor de resolver um problema que você tem. E a maioria das posições de vendas é um contra o outro. O vendedor não fica a favor do cliente, o vendedor fica contra o cliente. Por quê? Porque, por exemplo, numa mesa de negociação, o vendedor fala assim, eu quero 10% de desconto, o cliente. Aí o vendedor, se eu te der 10%, você fecha agora?
E esses blefs de assim, tem que vender hoje, minha meta é hoje. Isso é uma condição de um contra o outro, certo? Você dá uma concessão e eu te dou outra. Eu te dou os 10% poder se de você força, fechar agora. Poder de força. O vendedor sempre vai perder. Agora, a mesma negociação. Você me dá 10% de desconto? Deixa eu entender um pouco melhor. O preço é o único problema para a gente fechar o negócio? Por que eu faço isso? Porque tem vendedor que gosta de resolver 1000 objeções. É você que define o pedido? Porque você tá também falando com o cara uma hora... Porque você dá os 10% e ele fala, legal, vou ver com a minha esposa. E a venda não aconteceu. Por quê? Porque você não separou a objeção. Então, primeiro você tem que validar. Só tem essa objeção mesmo? Ah, não, só tem, sou eu que decido, o dinheiro tá comigo. E, ó, se você me der os 10%, eu vou fechar com você agora. Aí é um outro nível de negociação. Porque... os vendedores são preocupados com a quantidade de vendas. Então, eu tenho umas perguntas sobre isso. Gestores, eu tenho umas perguntas aqui. Né, os gestores, os donos estão preocupados com a qualidade da venda. Então, essa venda tem que ser lucrativa. A gente conversou aí no briefing sobre taxa de conversão. 10% é a taxa de conversão ideal. E a pergunta agora, é 10 para 1, 60 para 6? Cara, é a taxa de conversão que dá lucro.